Boa noite, pessoal. Nós vamos aí para mais uma aula da nossa disciplina de geometria espacial, né? Aula passada a gente estava vendo sobre cones. A gente vai continuar vendo cone, falar um pouquinho de tronco de cone e fazer alguns exercícios, tá? Eu vou retomar um pouquinho o conteúdo da aula passada. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo jóia, graças a Deus. Tirando o calor que tá demais, né? A gente vai levando. Nossa, muito quente mesmo. Tá. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Bom, a aula tá sendo gravada. Parar. Gravação. Então vamos retomar. Aula passada a gente trabalhou um pouquinho do conteúdo de cone, né? E sobre cone a gente viu que tem o cálculo do volume e o cálculo da área total. Eu vou passar as fórmulas de novo e a gente vai fazer uns 2 ou 3 exercícios de cone e aí depois a gente segue com conteúdo para falar sobre tronco de cone. Vamos ver, só esperar a nossa lousa digital abrir. Abriu. Agora abriu mais de uma vez. Então vamos desenhar aqui o nosso cone. Vamos ver se presta. Senão a gente pega um desenho pronto. Vai dar. Então aí a gente tem o nosso cone, que a gente vai ter em suma duas fórmulas, né? Uma para área total. A área total é a área da base, que é um círculo, né? Então vai ser πr ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral do cone, igual a gente viu na aula passada, é πrg, né? E aí, se for pegar o cone aqui, a gente vai ter esses elementos aqui que eu vou desenhar, né? A gente tem aqui de vermelho a altura, tem o raio aqui na base e a geratriz, que é esse segmento aqui. Então, para a área total de cone, a área total é dada por essa fórmula: πr ao quadrado mais πrg. Já o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Então vai ficar πr ao quadrado vezes a altura sobre 3, tá? A gente viu a aula passada, estou fazendo apenas uma revisão. O volume é essa fórmula aqui. E aqui a gente tem então que o πr ao quadrado é a área da base e o πrg é a área lateral. E a gente pode ver que esse triângulo aqui, ó, onde tem o segmento de vermelho, o raio e a geratriz, ele é um triângulo retângulo. Daí a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras e chega à seguinte conclusão: geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Em suma, quase tudo de cone a gente resolve com essas 3 fórmulas aí. Essa fórmula que vem do teorema de Pitágoras, ela vai ajudar a resolver praticamente a maioria dos exercícios. O enunciado vai dar 2 dessas variáveis e a gente encontra a terceira. Sempre que tiver um exercício de cone, antes da gente pensar em resolver o exercício, vamos verificar se a gente tem essas 3 variáveis: geratriz, altura e raio. E aí depois faz o exercício. Vamos ver uns aqui do livro para a gente fazer juntos. Vamos pegar esse 1171 aqui para fazer ele. Exercício 1171. Aí a gente já deixa as fórmulas aqui por perto para a gente poder utilizar, né? Conhecendo a medida do raio igual a 6 decímetros de um cone equilátero, obtenha. Bom,
Vamos lá. Se o cone é equilátero, a gente viu no conteúdo que um cone é equilátero quando a altura é igual ao dobro do raio. Toda vez que o cone for equilátero, a altura é o dobro do raio. Então, consequentemente, como o raio foi dado e o raio vale 6, então a altura vale 12, né? A altura vale 12 decímetros. Então eu tenho o raio e a altura. Como eu falei, antes de resolver o exercício, a gente procura o quê? Ver se a gente tem essas três variáveis que são a base do cone: geratriz, altura e raio. Só que a gente tem só o raio e a altura. Então a gente pode utilizar essa fórmula aqui do teorema que vem do teorema de Pitágoras, né? Então a gente vai usar essa fórmula da geratriz ao quadrado para achar a geratriz que a gente não tem. Então eu tenho que geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado, 12 ao quadrado, mais o raio ao quadrado, né? Então eu vou ter que geratriz ao quadrado vai ser igual a 144 mais 36, né? Então a gente vai ter que a geratriz vai ser igual a raiz de 180, tá? Pode deixar assim mesmo, dá para simplificar essa resposta da geratriz, mas não precisa não, tá? Então vamos lá, a letra A pediu a área total, chegou pedindo logo a área total, né? Então vamos calcular aqui a área total. Cadê? Tá aqui. A área total vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, então π vezes o raio ao quadrado. Como o raio vale 6, então 6 ao quadrado dá 36, mais a área lateral, que é o valor do π, vezes o raio, que é 6, vezes a altura, que é, vezes a geratriz, que é raiz de 180. Dá para simplificar a raiz, tá, gente? A raiz de 180 aqui, tá? E aí, resolvendo, a gente vai ter que a área total vai ser igual a 36 π mais 6 vezes raiz de 180 vezes π. Eu não posso somar essa parte da esquerda com a parte da direita por conta da raiz de 180, que ela não vai dar uma raiz exata, né? E aí não dá para somar essas duas partes. Então a resposta final pode ficar sendo essa mesmo. A letra B, que é a altura, a gente já calculou, né? A letra B, como é um cone equilátero, a altura vale exatamente o dobro do raio. Então a letra B, a gente já calculou, a altura é igual a 12 decímetros. E a letra C pediu o volume. Volume de cone é igual à área da base. A área da base a gente calculou aqui em cima, ó, que a área total era da base mais a área lateral. A área da base dá 36 π. Então o volume vai ser a área da base, que é 36 π, vezes a altura, que é 12, tudo dividido por 3. Eu posso dividir 36 por 3 e dar 12, para simplificar as contas. Aí fica 12 vezes 12, 144. Então o volume vai dar 144 π decímetros cúbicos,
tá? Então aí a gente calculou o resultado da letra C, tá, pessoal? Vamos fazer mais um exercício de cone. Vou dar um print aqui para a gente guardar nossas fórmulas. E a gente faz mais um de cone. Tem dúvida? Se alguém tiver dúvida, é só abrir o microfone e fique à vontade. Então, vamos para mais um aí de cone. Os exercícios de cone, eles não costumam ser difíceis, não. Assim, na geometria espacial, os alunos têm mais dificuldade em trabalhar com pirâmide. Porque pirâmide cai muito triângulo e os alunos, por incrível que pareça, têm muita dificuldade em trabalhar com triângulos, embora seja o polígono que a gente mais utiliza, né? Triângulo retângulo, triângulo equilátero e o triângulo isósceles. Vamos procurar mais um aqui de cone para a gente fazer. Vamos fazer essa 1177 aqui da FATEC. Para a resolução do exercício, eu considero que a gente tem 3 fases. A gente tem que ler, vou deixar isso aqui pequenininho só para ficar guardado. A gente tem que ler o exercício, depois retirar as informações que foram dadas e as que a gente puder completar, a gente completa. E aí a terceira fase a gente preocupa em tentar resolver o exercício mesmo, né? Então, primeiro é ler e extrair todas as informações que foram dadas sobre o exercício, né? Então vamos seguir isso daí. Vamos lendo e extraindo as informações que foram dadas. Depois a gente completa o que a gente conseguir completar a partir do que foi dado. E por último a gente faz o cálculo que tiver sido pedido. Então, a altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Então já vamos colocar aqui, ó. O exercício está falando que a altura é igual ao triplo do raio. Beleza. Seu comprimento da circunferência da base é 8π. Gente, quando eu tenho uma circunferência, essa linha aqui de azul é a circunferência, tá? Círculo é tudo, tanto a linha azul quanto a parte branca do meio. Então essa linha de fora é a circunferência. O comprimento dela é medido por 2πr. Então ele falou que o comprimento da circunferência é igual a 8π. Então eu vou ter que, primeira informação, segunda, 2πr, que é o comprimento da circunferência, é igual a 8π. Né? O exercício falou que o comprimento da circunferência é 8π. E para eu calcular o comprimento da circunferência, eu faço 2π vezes o valor do raio, onde a gente vai acabar descobrindo então que o raio vai valer 4. Continuando com as continhas aqui, ó, esse π que está multiplicando aqui, ele vem dividindo para cá, então ele vai cancelar com esse π de lá. Então esse π corta com esse de cá, e o 2 passa dividindo, 8 dividido por 2 dá 4. Então o raio vale 4 centímetros. Então pera aí. Nós achamos pelo comprimento da circunferência que o raio vale 4. Isso. Mas a gente já não anotou aqui em cima que a altura é o triplo do raio? Então se eu achei o raio, eu também tenho a altura, né? Então eu vou ter que a altura é 3 vezes o raio vale 4, 3 vezes 4, 12. E aí, já não importa mais o que vai pedir, a gente já tem condição de calcular. Por quê? Eu tenho o raio e a altura. E eu tenho essa fórmula aqui do Teorema de Pitágoras, que eu tendo o raio e a altura, eu encontro a geratriz.
E o cone tem só 3 elementos: altura, raio e geratriz. Se eu tiver os 3, não tem mais dificuldade nenhuma para resolver. Então, ó, a gente leu a informação até aqui. E eu já tenho como achar a geratriz. Só que antes de eu calcular a geratriz, vamos ver se é preciso calcular a geratriz. Então, o comprimento da circunferência vale 8π. Então, o volume do cone em centímetros cúbicos. Veja bem, como ele pediu só o volume do cone, para eu calcular o volume do cone, eu preciso do raio e da altura, que eu já tenho. Eu nem preciso achar a geratriz, que a geratriz é só usada no cálculo da área total ou da área lateral. Então, eu já tenho condição de finalizar o exercício, tá? Então, a gente foi lendo, extraindo as informações e vendo qual informação extra que eu conseguiria obter a partir do que foi dado. Então, como ele deu a circunferência, a gente conseguiu achar o raio. Como ele deu uma relação entre o raio e a altura, a gente achou a altura. E agora a gente acha o volume. Volume de cone é a área da base, né, que é πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Então, ó, o raio vale 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado dá 16. Então, π vezes 16 vezes a altura, que é 12, tudo sobre 3. O 12 eu posso dividir por 3, dá 4, né? E 4 vezes 16 vão dar 64. Então, vai dar 64 π centímetros cúbicos o volume desse cone aqui, né? Que dá a letra A, né? Letra A aí do gabarito. Vamos ver se a gente faz mais um. Vamos fazer mais um, né? Antes de ir pro próximo tópico, que é o tronco de cone, né? Tá, vamos escolher mais um aqui. (1175) pode ser. Vamos fazer o 1175. A gente faz ele aqui embaixo mesmo. Bom que alguns desses exercícios talvez até estejam aí na lista do trabalho de vocês, né? Aí essa lista deve ser do módulo 4 já, se eu não estiver enganado. Determine o volume e a área total de um cone que tem 8 centímetros de altura e 6 de raio, né? Então a gente já tem aqui, ó, a altura vale 8 centímetros e o raio vale 6. São 3 variáveis, então falta a gente encontrar o valor da geratriz. Então vamos encontrar a geratriz, a gente vai usar a expressão geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então vai ficar igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, né? A gente está usando essa expressão aqui de cima. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Resolvendo aí, geratriz ao quadrado vai dar 8 ao quadrado é 64, mais 6 ao quadrado é 36. Se a gente somar 64 com 36, dá 100. Então, a geratriz é raiz de 100, que dá 10 centímetros, né? Então, agora eu tenho as 3 variáveis, o exercício pode pedir o que ele quiser, que a gente tem elementos já para calcular, né? Independente do que seja pedido, a gente já consegue. Tá aqui. Então, vamos circular aqui nossa altura, nosso raio e a nossa geratriz.
determine o volume e a área total. Então vamos lá. Volume vai ser igual à área da base, π vezes o raio ao quadrado. O raio é 6, 6 ao quadrado, 36. Vezes a altura, que é 8, tudo dividido por 3. Então aqui deu a área da base vezes a altura sobre 3. 36 dividido por 3 dá 12. 12 vezes 8 dá 96. Então o volume é 96 pi centímetros cúbicos. Então a gente achou aí o primeiro item, que foi o volume. Agora o segundo item vai ser a área total. A área total ela é constituída em área da base mais a área lateral, né? É uma base só. Área da base, πr ao quadrado. O raio é 6, raio ao quadrado 36. Então é π vezes 36, mais a área lateral é π vezes o valor do raio, que é 6, vezes a geratriz, que é 10, πrg. Então aqui vai dar 36π mais 6 vezes 10 dá 60, então mais 60π. Então a área total vai dar 96 π centímetros quadrados. Tá aí a parte de cone, né? Agora vamos continuando aí. Agora a gente vai estudar, continuando aí nesse mesmo capítulo, o tronco de cone, né? Vamos ver o que seria um tronco de cone e como a gente vai conseguir calcular o volume dele, né? Vamos lá. É bem semelhante à parte de tronco de pirâmide. Tronco de cone, né? A gente quer calcular o volume do tronco de cone. O que seria um tronco de cone? A gente tem um cone grande aqui, ó, que vai desse vértice até essa base maior aqui. Tronco de cone é como quando a gente faz uma seção, um corte no cone, de forma a gerar outro círculo aqui, ó, paralelo ao círculo da base. Essa parte aqui de baixo, que tá de... Bom, isso aqui para mim é um rosa escuro, mas enfim, que tá colorida, a gente chama de tronco de cone, tá? Então, o tronco de cone, deixa eu comentar. O tronco do cone seria essa parte aqui que eu tô acabando de colocar dentro de um retângulo, tá? Tem duas formas de eu calcular o volume do tronco de cone. Eu posso fazer o volume do cone maior, que é esse que começa no vértice e vem até a base maior, menos o volume do cone menor, que vai ser esse que começa no vértice e vem até a base menor. Então, se eu fizer volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, me dá o volume do cone do tronco, me dá o volume do tronco. Dá para fazer sim, ou a gente pode usar elementos genéricos igual tá aí e desenvolver esse próprio raciocínio que eu acabei de falar, que o volume do tronco é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno, e a partir disso obter uma fórmula fixa para calcular o volume do tronco, tá? Para ir mais rápido. Aí o livro fez isso aí por nós. Dá bastante continha, tá, gente? Eu gastaria mais que a aula para fazer as continhas todas. Então vamos entender também, né? Vamos pegar direto aqui, né? Essa fórmula aqui do volume do tronco de cone, né? Essa aqui é a fórmula do volume do tronco de cone. Eu vou explicar ela para a gente entender como é que funciona, tá? Vamos guardar ela aqui. O grande, mas tudo bem.
O volume do tronco de cone, essa fórmula que ela está bem reduzida, tá? Mas funciona, mesmo que vocês vejam outras fórmulas por aí, no final o resultado é o mesmo. Então, o volume do tronco do cone vai ser π vezes a altura. Qual a altura do tronco pequeno, a altura do tronco do cone pequeno ou do cone grande? A altura aqui é a altura do tronco. Esse Hzinho aqui é a altura do tronco. Então, o volume vai ser π vezes a altura do tronco sobre 3. Esse R maior ao quadrado, isso aqui é o valor do raio da base maior. Então, é o raio maior. E o R aqui é minúsculo, é o raio da base menor. Raio menor, tá? Voltando aqui para o nosso desenho, fica mais fácil de entender. A gente vai precisar de 3 elementos, então. O raio da base grande, que está aqui, o raio da base pequena e a altura do tronco. Com esses 3 elementos, a gente consegue calcular o volume do tronco de cone, tá? E aí a gente vai ver aqui mais um elementozinho de tronco de cone, que é semelhança. Ah, Mauro, como assim semelhança? Veja bem, nós vamos ter aqui, vamos pôr a mãozinha que é mais fácil. Nós vamos ter o cone pequeno e o cone grande. E esses dois cones, eles vão ser semelhantes, porque as bases são paralelas. A base que está de amarelo com a base que está de roxo, né? E aí a gente poderia até mostrar que, ó, veja bem, eu tenho aqui um triângulo grande que vai daqui até aqui, ó. Ele seria semelhante a esse triângulo pequeno aqui, que vai daqui até aqui, até aqui. Ele seria semelhante pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Foi um dos casos de semelhança de triângulos que a gente estudou em geometria plana, tá? E o que serve ser semelhante? Quando eu tenho 2 elementos que são semelhantes, eu consigo ter os dados de um elemento e determinar os dados do outro, tá? Por exemplo, se eu fizer a altura do cone grande dividido pela altura do cone pequeno, tá vendo? Ó, Hzão dividido por Hzinho, vai me dar uma constante que é o mesmo valor de eu dividir o raio do tronco do cone grande pelo raio do cone pequeno. E aí o exercício ele vai dar 3 elementos e a gente vai descobrir o quarto. Aí aqui, Mauro, o que é o Bzão? A área da base maior. O que é o Bzinho? A área da base menor. O Hzão, a altura do cone grande. O H1 é a altura do cone pequeno. O que está falando essa outra razão de semelhança? A área da base maior dividido pela área da base menor é igual a altura do cone grande dividido pela altura do cone pequeno ao quadrado. Por que eleva ao quadrado? Porque a unidade de medida de base é elevada ao quadrado. A outra, aqui tinha um erro no livro, eu apaguei, tá? O volume do cone grande dividido pelo volume do cone pequeno é igual à altura do cone grande dividido pela altura do cone pequeno elevado ao cubo. Aqui está elevado a 3, tá? Vamos pegar essas relaçõezinhas e vamos também colocar elas lá. Então, o que eu preciso saber de... Não, ficou grande, hein? De cone, tá tudo aqui. Vamos diminuir isso aqui para caber no nosso rascunho, né? Pronto. Então, de tronco, tudo tá aí que a gente precisa saber. A fórmula do volume do tronco e essas razões de semelhança. Semelhança, a gente consegue estabelecer uma razão que, sabendo o valor de um cone, a gente consegue determinar valores do cone do outro cone, tá?
Vamos ver alguns exercícios aí. Um reservatório suspenso tem formato de tronco de cone e foi gerado pela rotação completa de um trapézio em torno de um eixo T. Como mostra a figura, determine o volume desse reservatório, né? Sendo que a gente tem o raio maior sendo 12, o raio menor 3 e a altura 6, né? Então, vamos. Não precisava nem dos desenhos, tá? Vamos pegar só o enunciado, porque a gente não precisa dos desenhos, não. Tá aí. Então, já falou pra gente que o reservatório suspenso em forma do tronco de um cone. Tá aqui, ó, em forma de tronco de cone. Foi gerado por um trapézio, né? Se gerar um trapézio em torno de um eixo, forma um tronco de cone. Como mostra a figura, determine o volume, sabendo que o raio da base maior é 12. O raio da base menor é 3 e a altura desse tronco é 6, né? Então a gente vai ter que o volume do tronco vai ser, aí é só substituir na fórmula, né? É π vezes a altura do tronco, que é 3, sobre 3, vezes, né? Tô substituindo aqui, tá, gente? Coincidiu da altura ser 3. Raio maior ao quadrado. Raio maior é 12, só que é raio maior ao quadrado. Mais raio maior vezes raio menor. 12 vezes 3. Aqui tá errado, né, gente? Às vezes a altura não vale 3 não, a altura vale 6. A altura do reservatório aqui vale 6, tá? E mais o raio menor ao quadrado, 3 ao quadrado. Aí é só resolver, né? Conferindo lá a fórmula, ó. É a altura do tronco, raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Calculando aqui, a gente vai sair no volume do tronco. Aí o volume vai dar aqui pra gente 6 dividido por 3, 2. Então aqui fora vai ficar 2π vezes 12 ao quadrado, 144. 12 vezes 3, 36. Mais 3 ao quadrado, 9. Então o volume do tronco vai ser 2π vezes 144 com 36 dá 180, com 9, 189. E aí, 2 vezes 189, né, vai dar 378. Então vai dar 378 π unidade de volume, né? Isso. Então dá 378 π unidade de volume. Acho que não falou se o raio era centímetros ou o que era. Só deu deu sem unidade de medida. Como não tem unidade de medida, raio, altura e o raio maior, não falou se é decímetro, se é metro, o que é, enfim, né? Cadê a pontinha? Some, né? Tá aqui. Então a gente pode pôr U ponto, V ponto, unidade de volume. E lembra que se quiser fazer uma conversão, a gente tem essa relação aqui, ó, 1 decímetro cúbico
tá para 1 litro, tá? Pode fazer regra de 3. Ou também 1 metro cúbico está para 1000 litros. Tem essa outra relação. Pode usar qualquer uma das duas. Quando quiser que o exercício pedir faça uma conversão para litros, a gente pode usar essas relações aí. Ah, Mauro, mas e se não tiver nem decímetro, nem metros, as unidades de medida? Aí vocês vão fazer a conversão, né? Para chegar em decímetros ou metros. Vamos continuar aí. Vamos para o nosso segundo exercício aí. Peraí, antes disso, que eu vou apagar esse aqui, né? Vou dar um print aqui. Pra gente ficar com o nosso resumindo conteúdo aqui, né? Agora vamos pro nosso segundo exercício resolvido aí. Então, mais uma vez, vamos ler, retirar as informações e depois ver o que a gente pode inferir e, por último, tentar resolver o exercício. Um recipiente metálico tinha forma de um cone circular de 45 centímetros de altura. Então, ó, um cone de 45 de altura. Então a gente tem que a altura total do cone é 45. Vou pôr aqui para ficar maior para vocês, tá? E foi cortado de tal forma que a seção resultante tem raio medindo R. Então a seção resultante tem o raio medindo R. E ficou paralela à base de raio R medindo 9. Então a base, o raio mede 9. Determine o volume do tronco resultante, então que é o volume do tronco, que é essa parte aqui. Sabendo que a parte do cone retirada tem 10 centímetros de altura. Então se fez o corte e ficou o cone, essa parte aqui de cima é que foi retirada, ela mede 10. Mas espera aí, vamos lá, Mauro. Se tudo mede 45, eu tirei 10 centímetros da parte superior, então aqui embaixo tem que medir 35, tá? O que está faltando? Para eu calcular o volume do tronco, eu preciso do raio maior, do raio menor e da altura do tronco. O raio maior é 9, a altura do tronco é 35. O que falta? O raio menor. Como que a gente vai achar? Por semelhança, tá? Nós vamos achar por semelhança. Como assim? Eu posso usar a semelhança da altura e do raio. Essa aqui, ó. A altura maior dividido por altura menor é igual ao raio maior dividido pelo raio menor, tá? Então, resolvendo aí, a gente vai usar a altura do cone maior dividido por altura do cone menor é igual ao raio maior dividido pelo raio menor, tá?
Eu, na verdade, gosto de escrever essa razão de semelhança até de outra forma. Eu não gosto dessa forma que está aí no livro, não. Mas vamos lá, né? A altura do cone maior, que é esse aqui, 45. A altura do cone menor, que é esse aqui de cá, 10. Raio maior, 9. Dividido pelo raio menor, eu não tenho. Aí acabou, né? Porque é só regra de 3. Veja bem, né? Essa altura maior dividido por uma altura menor me dá uma constante, porque eles são semelhantes. E essa constante tem que ser o mesmo valor do raio maior dividido pelo raio menor. Aí, fazendo a regra de 3 aí, vai ficar 45 vezes R. Esse R vem para cá multiplicando. E o 10 vai para lá multiplicando também. É igual a 10 vezes 9. E aí a gente acha o raio. 10 vezes 9 dá 90. E o 45 que está multiplicando vai dividindo. 90 dividido por 45 dá 2. Então o raio menor mede 2 centímetros. E aí agora o exercício acabou. Por quê? Eu quero o volume do tronco. Eu não, né? O exercício pediu o volume do tronco. Precisa da altura do tronco, a gente tem 35. Precisa do raio maior, a gente tem 9. Precisa do raio menor, 2. A gente também tem. Então é só calcular, né? Então a gente vai ter aqui o volume do tronco. Vamos mudar a cor. O volume do tronco é igual π vezes a altura do tronco, que é 35, sobre 3, vezes, né, lá da forma, π vezes a altura do tronco sobre 3, raio maior ao quadrado, raio maior vezes raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Raio maior ao quadrado, então vai ficar 9 ao quadrado. Peraí um minutinho que eu perco aonde está a ponta do lápis aqui no... tá aqui. Então vai ficar 9 ao quadrado. Raio maior, que é 9, vezes raio menor, que é 2. Mais o raio menor ao quadrado, 2 ao quadrado. Fecha tudo aí. E aí agora é só a gente fazer as continhas e ser feliz. Então, π, volume do tronco, vai ser igual a 35 sobre 3, π, vezes 81, que é 9 ao quadrado, mais 18, mais 4. Tá? E aí o volume do tronco, do cone, vai ser 35 π sobre 3, vezes 81 mais 18 vão dar 99, mais 4, 103. Ei, pontinha danada, cadê você? Tá aqui. 103. Resolvendo aí. Isso, 81 mais 18, 99, mais 4, 103. Aí dá o 103, nem o 35 divide por 3, então vai ser 103 vezes 35, que nós vamos dar... Não vou fazer de cabeça, não. Sem sofrer, né? 103 vezes 35 dá 3.605. Então aqui vai dar 3.605 π, tudo dividido por 3, né? Esse vai ser o volume do tronco de cone. Aí, ó. Mesmo resultado nosso. 3.605 π dividido por 3. A gente só esqueceu de colocar a unidade de medida que foi dada, é centímetros. Então, como se trata de volume, é centímetro cúbico.
um exercício aí bem tranquilo também, né? As continhas sem grandes dificuldades, mais tranquilo, né? Então, quando a gente está falando de tronco de cone, a gente tem que considerar essas duas relações aqui, que a gente tem a fórmula do volume, né? Volume do tronco. Essa fórmula já é bem reduzida, acho que boa parte dos materiais não vai estar exatamente assim, mas o resultado dá o mesmo. Volume do tronco do cone é igual ao valor da altura do tronco dividido por 3, mais o raio da base maior ao quadrado, mais raio da base maior vezes raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Veja bem que a altura do tronco, às vezes a gente pode encontrar ela igual foi encontrada aqui. Ele te deu a altura do cone menor. A altura do tronco é a altura do cone maior menos a altura do cone menor, tá? Quer ver? Vamos pegar aqui. Esse traço vermelho é a altura do cone maior. Já esse traço verde é a altura do cone menor. Se eu fizer o segmento vermelho menos o verde, vai dar exatamente a altura do tronco, que vai ser esse traço preto aqui, né? Então, é só ficar atento ao que o enunciado fala, que a partir das informações que vem do enunciado, geralmente a gente consegue inferir outras informações que serão úteis. Vamos ver. É até a página 465, né? Essa parte dessa sessão. Tem alguma dúvida, Sheila? Não, tá tranquilo. Tá bom. Então eu vou encerrar aqui a aula, né? Tem uns minutinhos ainda, mas eu já vou dar uma editada no vídeo para postar lá no YouTube. E aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato, tá bom? Boa noite, bom descanso, tá? Sim, boa noite, bom descanso para você também. Obrigado.